Vocês acreditam que ontem eu fiquei com dor de cabeça o dia todo? E no final da noite veio um start. Eu não tinha tomado café. Eu falei, será que pode ser por isso? Tem gente que fala que acontece, né? De dar dor de cabeça porque não tomou café. Misericórdia. Pode ficar dependente assim também não, né? Dependente só de Jesus. Porque o restante não dá. Essa mulher da Bíblia que eu vou falar hoje, ela viveu um processo de libertação. E esse processo de libertação que propiciou dela viver e experimentar o melhor, sabe? E eu quero falar um pouquinho dessa experiência que ela teve. Então, assim, eu quero que você que já tá dando bom dia aqui, fala pra mim de onde você é. Você é daqui de Niterói? Quero interagir um pouco com você. Vou aprendendo a fazer live, né? Que a minha tendência é falar direto aqui. Então, de onde você é? A Jéssica eu já sei que é daqui. Vai falando aí. De onde você é? Você é de Niterói? Você é de BH? A gente morou 10 anos em BH, mas nós somos do Rio de Janeiro mesmo, de Resende, eu e Leandro, né? Só que as nossas filhas são mineiras. Só que agora nem parece que é mais mineira, que fala tudo biscoito, fala tudo com S, arroz. Eu nunca imaginei que as minhas filhas teriam sotaque carioca, gente. No início eu até falava assim, eu não gosto do sotaque carioca. Mas hoje eu sou apaixonada, a gente vai se acostumando também, né? É tão bonita essa diversidade do nosso país, cada um no estilo. Agora eu consegui levantar. Amém. Eu gosto de café com leite, a Jéssica. Bom dia, Jéssica. Tem duas Jéssicas aqui, ó. A Jéssica, minha amiga lá do Recreio, que vai morar em Teresópolis logo logo. A Jusuto. Ó, meu amigo Tuller Diego, o melhor fotógrafo da região. Contratem ele e a sua esposa, eles fazem um trabalho maravilhoso de fotografia profissional. Sabe, se você é empreendedor, empresária, ele faz assim, um negócio top. Então, chama ele aí, ó, Tuller Diego. Ai, bom dia! A Cá Fernandes também já tá aqui. Amo demais. De Portugal! Uau! Um dia eu quero conhecer Portugal. Eu tenho uma prima que mora em Portugal. Não vivo sem café, só acordo mesmo depois do café. O café acaba que ajuda muito, né, gente? A Andréia, que saudade da Andréia! Andréia, esposa do Aloísio, que é uma benção na nossa igreja. Itaboraí presente, né, Graciele, Niterói, São Gonçalo da Vande. Amo minha terra. Eita, receba, amém. Amém, Túlia. Ó, temos 16 pessoas, eu profetizo que metade delas vão te procurar aí, fechar um negócio. Ah, você morou no Espírito Santo, Fabi? Eu também morei. Eu morei 1 ano e meio no Espírito Santo. Que tempo precioso, assim, tempo de crescimento, né? Eu morei em Vila Velha. Foi um desafio, foi início do casamento, início do ministério também, mas foi fundamental para o nosso amadurecimento, assim, a gente aprendeu muita coisa lá. A Camila tá preparando o cafezinho agora. Eu também acabei de preparar o meu, tô aqui, ó, tomando pra dar vontade em você. A Miúna, meu Deus, essa mulher... Ela é maravilhosa, ela faz os arranjos mais bonitos, ela é de Teresópolis, da nossa Lagoinha Teresópolis, que a Miúna é uma bênção. Amém, Dani, minha pastora linda, obrigada pelo carinho. Gente, então, vocês são muito bem-vindos aqui na live, chama todo mundo para estar aqui também, tá? A minha proposta aqui na live é trazer uma verdade da palavra para você, conversar com você sobre... A palavra, ela gera vida em nós, né? Então, à medida que a gente se entrega a essa verdade, a gente experimenta do melhor dessa terra. Quando a palavra fala assim, ó, lá em Romanos 12, esse versículo tão conhecido, né? A gente precisa renovar a nossa mente para viver a perfeita e boa vontade de Deus. É como assim, por exemplo, você pega um jarro de água e pega um copo de água suja. Você vai jorrando aquele jarro de água limpa no copo de água suja. E aquele copo vai sendo renovado, porque a água limpa está caindo sobre ele. Conseguiu entender? Então é assim que a palavra de Deus faz na nossa mente.
ela vai jorrando água limpa e daqui a pouco a gente vai conseguindo mudar os conceitos errados e a gente vai trocando a forma de pensar e a gente pensa certo, a gente entende quem nós somos chamados para fazer nesse tempo, nessa terra, né? Porque às vezes com tantas situações que a gente tem vivido, vem um sentimento de depressão tentando nos engolir e tudo, e a gente se perde no meio do caminho. E a palavra, ela sempre vem para nos nortear, para mostrar pra gente, peraí, não é por aí, é por aqui. Então, assim, a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Então, eu já quero começar falando com você sobre uma certa mulher. Essa mulher, a história dela se encontra no Novo Testamento. Tem uns 3 textos assim da Bíblia que fala sobre ela. Não fala muito sobre ela também. A maioria das mulheres que eu procuro aqui não tem muito sobre ela. Mas o pouco que tem a gente consegue tirar lições para nossa vida, sabe? Então, assim, é isso que importa, né? Se eu consigo extrair coisa boa, então a gente vai extrair. O nome dela é Maria. Mas você sabia, uma curiosidade bíblica, que nós temos 5 Marias ali no Novo Testamento? Acho que até na Bíblia toda, 5 Marias, 5. Então dessas 5 eu vou falar só sobre uma aqui rapidinho, eu não vou ser muito demorada nessa live, que eu quero ser objetiva para que você também não saia aqui e você consiga também aprender. Então, dessas 5 Marias, olha, teve a Maria, mãe de Jesus, a Maria Madalena, a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Teve uma outra Maria, esposa de Cleopas, eu não sei a história dela. Também tem a Maria, que foi a mãe de João Marcos. 5 Marias. Quantas Marias tem na sua vida? A gente conhece tantas Marias, né? É um nome tão popular, é um nome lindo. Mas eu já falei uma vez aqui numa live anterior, antes da pandemia, assim, um pouco, eu já estava fazendo algumas lives sobre as mulheres da Bíblia. E falei sobre a Maria, mãe de Jesus, que a gente tem muito para aprender com ela. Mas hoje eu vou falar sobre uma outra Maria, que é a Maria Madalena. Aqui no capítulo 8 do livro de Lucas, do 1 ao 3, diz assim, olha só, vou ler para vocês. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, que havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Eram as mulheres que andavam com Jesus. Só é falado dos discípulos, né? Mas tinha um grupo de mulheres que acompanhavam também, que eram as discípulas ali de Jesus, que elas acompanhavam, sustentavam o ministério de Jesus. E olha que interessante, essa Maria Madalena, a Bíblia já menciona sobre ela, falando que foi expulso 7 demônios da vida dela. É uma mulher que estava precisando de libertação. 7 demônios atormentavam aquela mulher. E, gente, uma pessoa endemoniada, quando a gente conhece, às vezes você já teve num culto, num momento de libertação. O texto, Graciele, é Lucas 8, do 1 ao 3. Lucas 8, do 1 ao 3. Se alguém quiser anotar aí. Também tem Mateus 27, do 54 ao 56, um outro momento de Maria, que menciona ela. Também tem João 20, do 1 ao 16, também menciona Maria. Então, essa Maria, ela foi liberta de 7 demônios. E assim que ela foi liberta, o que ela começou a viver? Eu fico pensando, gente, uma mulher que precisa, uma mulher é uma pessoa, né? Um homem também é uma pessoa, que precisa de libertação, geralmente ela tem uma história difícil. O que ela já viveu, será, para precisar então dessa libertação? Por que o demônio faz morada na casa dela, né? Dentro dela? Então, assim, muitos estudiosos dizem que essa Maria Madalena, ela foi uma prostituta. Então, a prostituta, ela vendia, né? Ela vendia, assim, ela vendia a própria vida para fazer o sexo ali e para também ter um dinheiro para sustentar às vezes a casa. A própria Raabe, a palavra fala lá no Antigo Testamento, que ela se prostituía para ajudar em casa. Enfim, não importa o motivo, né? Nada assim, não dá para fazer esse tipo de trabalho, porque olha só o que traz consigo, né? Talvez um homem ele casado, enfim.
acabava que esses demônios entraram na vida dela, e por esse motivo e por outros motivos também. Então, ela precisa de fato de libertação. Quando os demônios entram, só a graça de Deus. Quais foram as brechas para essa mulher? Quais foram as brechas que essa mulher deixou, que entrou então esses tantos de demônios, né? E, gente, uma coisa abre porta para outra. Eu abri a porta para algo errado, para o pecado, e o pecado vai abrindo porta para outras coisas também. Só que eu não quero trazer um peso aqui sobre a sua vida nessa manhã, né? Mas eu quero te falar sobre o quê? Quando nós somos libertas, o que acontece com a gente? Quando você é liberta, né? Você é livre desse pecado, o que acontece com você? Qual a experiência que você pode ter? E foi o que Maria Madalena viveu. Ela precisava dessa libertação e Jesus a libertou, né? Quando Jesus entra na nossa vida, nada continua do mesmo jeito. E depois que Jesus libertou essa mulher, Maria Madalena, eu anotei 3 pontos aqui, que quando nós somos libertas, é possível que a gente viva. Eu declaro assim, na sua vida, você que está aqui na live agora, eu não sei qual tipo de libertação você precisa. Talvez você tenha sido escravo de alguma situação, de uma porta do pecado, talvez na sua área financeira, talvez até na sua vida sentimental e sexual, eu não sei, né? Qual porta você tem aberto, que tem entrado também, sabe? Satanás tem entrado, tem feito a festa na sua casa interior. Eu quero declarar para você nesta manhã que você vai ser liberto através dessa palavra, porque não é a palavra que eu falo, mas é a palavra de Deus que flui aqui, né? Então Maria Madalena, ela foi liberta. Sabe por que Maria Madalena foi liberta? Porque ela encontrou com Jesus. Ela tinha simplesmente 7 demônios. Tem gente que entende desse processo de libertação, de explicar cada demônio, parará. Eu não sei, eu não sou muito específica nisso, mas é algo que a gente pode estudar também. Mas eu não vou focar nisso nessa manhã. Mas a gente sabe que não era algo simples, né? Simplesmente 7 demônios ali. Então, ela foi liberta. Esse é o ponto da live de hoje. Quando você é liberto, você é liberta. O que você vive? O que pode acontecer com você? É um fato, gente. Às vezes tem pessoas que não conseguem caminhar com Jesus, que falam, não, ir pra igreja, ou então ler a Bíblia. Eu não consigo, me dá canseira, eu durmo, eu fico assim, exausta. Sabe por quê? Porque às vezes ainda não aconteceu o processo de libertação. Porque quando você é liberto, as coisas mudam. Maria Madalena foi liberta. E a primeira coisa que eu observei, né, estudando esse contexto, é que quando nós somos libertos, nós conseguimos de fato sermos discípulos de Jesus, sabe? Talvez você fale, pastora, eu não me considero uma discípula de Jesus porque eu não vivo essa vida, sabe? De me entregar, de conseguir ir para a igreja, parará. Por quê? Talvez precisa dessa libertação. E quando Jesus entra, as coisas mudam. As coisas não permanecem como estavam. Jesus entrou, a libertação chegou, sabe? Olha só alguns versículos aqui que eu quero ler também para você nessa manhã, que fala sobre libertação. Existe libertação para você nessa manhã de quinta-feira, amém? Aqui em 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Essa liberdade é libertação para você. Aonde Jesus está, as coisas não continuam do mesmo jeito. Você lembra do encontro, né, de Saulo com Jesus? Quando Saulo encontra com Jesus, ele é liberto. Ele se converte, ele é transformado. E essa transformação só acontece porque ele se expôs, né? Ele se arrependeu naquele meio do caminho ali. Então ele quis essa libertação. E Jesus viu que ele precisava, né? E agora era um cara ali, era antes um assassino, agora é um cara apaixonado por Jesus, é um cara que vive, é um cara que escreveu metade do Novo Testamento ali, grande parte, né? Olha um outro texto, João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Existe libertação para a sua vida, libertação, essa depressão não é sua, sabe? Esse sentimento de ansiedade excessivo não é seu. Existe libertação para você nessa manhã, eu profetizo que você tome posse aí. Aquela mulher foi liberta de 7 demônios. O que é um espírito maligno que está trazendo ansiedade para você diante desses 7 demônios?
demônios. Então você pode sim se posicionar e tomar posse da sua cura hoje, da sua libertação hoje. Ah, pastora, mas você não tem que impor a mão na minha cabeça? Você também tem autoridade sobre você. E quando você acredita, não existe nada mais poderoso, né? Quando a pessoa acredita, o próprio Jesus, ele tá aí com você, onde você estiver agora assistindo essa live. Olha, um outro texto diz assim, João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Somente em Jesus nós somos libertos, porque Ele é a verdade. E quando o Espírito da verdade chega, a mentira sai, a nossa mente é renovada, como eu falei no início aqui da live. Um outro texto sobre libertação que eu vou deixar para você. Esse é um pouco maior. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele te ungiu para você pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Deus, Ele nos chama para fazer essa obra, mas antes Ele faz a obra em nós. Sabe? Ele te chamou para ir pregar, para levar a verdade, para libertar o cativo, mas antes de você fazer isso, Ele quer fazer em você. Ele faz em nós para depois através de nós, né? Depois que Ele vai fazer através de nós. Então toma posse dessa verdade. Deus não te criou para ficar numa vidinha mais ou menos, sabe? Onde você vive se arrastando, você tá chateado, você tá triste, você não tá feliz. Deus te criou para comer o melhor dessa terra. A palavra fala em Isaías 1,19, se vocês quiserem e obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então é sempre uma escolha minha e sua. Eu quero comer o melhor dessa terra, então bora obedecer, né? Um outro texto só pra gente encerrar essa parte de libertação, que é a vontade de Deus que você seja liberto. Os justos clamam e o Senhor os livra de todas as suas tribulações. Olha só, gente, Salmos 34:17. O Senhor é aquele que nos livra das nossas tribulações, da nossa angústia. Ele é aquele que veio para nos libertar. Ah, é tão poderoso isso, né? Saber que a gente não está sozinha, que por mais que eu tenha um contexto familiar pesado, situações difíceis, e Jesus, ele olha para nós. Ele expulsou aqueles 7 demônios de Maria Madalena. E o que é para ele, então, impossível expulsar da sua vida? Talvez um espírito de adultério que entrou no seu casamento, um espírito, né, de corrupção que entrou. Tantas coisas podem ter entrado e você sabe, né? Uma outra verdade que eu quero trazer, que nós aprendemos através da vida de Maria Madalena. Sabe qual é? A primeira é que quando nós somos libertas, né, nós viramos de fato verdadeiros discípulos de Jesus, né? O discípulo é aquele que anda junto, é aquele que medita na palavra, é aquele que mergulha, é aquele que está disposto a jejuar, porque acredita na obra, né, que Jesus faz. Amém? Uma outra verdade que eu aprendo através da vida de Maria Madalena é que nós podemos viver experiências incríveis na presença de Deus quando nós somos libertas. Ele tem experiência para mim, ele tem experiência para você. Sabe o que eu percebo? Às vezes a gente se contenta em ficar vivendo as experiências dos outros. Não vivendo, mas só compartilhando a experiência. Tem que te contar um testemunho de alguém. Claro que o testemunho das outras pessoas, esses testemunhos nos edificam, né? Traz para nós vigor, traz alegria, porque é o testemunho de alguém. Mas algo que eu quero deixar para você é que Deus tem experiência para você, sabe? Ele quer que você tenha experiências com Ele. Não somente que você fique contando as experiências de todo mundo, mas que você viva essas experiências. E eu declaro também na sua vida nessa manhã que você vai compartilhar experiências novas que Deus te proporcionou. E olha só, Maria Madalena foi essa mulher que teve experiências com Deus, sabe? Ela teve experiência com Jesus. A partir do momento que ela foi liberta,
o mar se abriu, né? Ela conseguiu andar com Jesus, agora ela faz parte do grupo das mulheres que cuidava de Jesus. Olha só, os discípulos estavam ali e aquelas mulheres também estavam. Madalena estava nesse grupo, sedenta, faminta, disposta a servir Jesus, né? E ela teve experiências com Jesus. Gente, Maria Madalena, ela simplesmente acompanhou Jesus quando ele foi crucificado, ela estava ali chorando, né? E ela foi a primeira mulher que viu Jesus ressuscitar. Olha só, e eu quero contar esse texto aqui para você. Tô procurando aqui em Mateus 27, do 54. Deixa eu achar. Não é esse assim. Aqui ainda fala outra coisa. Fala, muitas mulheres estavam ali observando de longe Jesus. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Mas tem um outro texto aqui de João 20, Mateus, Marcos, Lucas, João, que fala exatamente sobre isso. Então, algo que eu quero deixar para você, nesse segundo ponto que eu anotei, que Deus tem experiências para você, sabe? É tempo de viver também as suas experiências. Tem experiências que você pode contar, que é do seu amigo, da sua irmã, da sua família. Isso é poderoso. Mas Deus quer dar experiências para você, sabe? Aquele momento de você experimentar. Peraí, tá acontecendo comigo. Eu lembro que assim que eu terminei o Carisma em Belo Horizonte, eu vivi algo sobrenatural, assim, sabe? Na verdade, eu estava no processo do Carisma ainda, aprendendo sobre fé. E fé, às vezes, dá um frio na barriga, né? Porque a gente precisa, de fato, colocar em prática muitas coisas. E eu vivi muitas experiências em relação a isso, sabe? De eu me lançar e de eu não ver nada, e da gente não enxergar nada, e de repente o mar se abrir. Eu lembro, gente, que um dia faltava uma parcela do buffet do meu casamento, né? Eu precisava pagar, e esse dia a gente não tinha, essa parcela não tinha. Eu lembro até hoje que era 500 e poucos reais. E eu olhei pro Leandro, o Leandro olhou pra mim, falei, como vai ser esse mês? A gente não sabe, porque não entrou o dinheiro que tinha que ter entrado. E nós casamos no civil exatamente nesse dia. E eu lembro que a gente foi pro shopping, que os nossos padrinhos, testemunhas lá do civil, quiseram fazer um momento com a gente e levaram a gente para tomar um café. Olha só, eu tava longe da minha cidade, então foi tudo muito simples mesmo. Eu tava lá em Belo Horizonte, né? Então minha mãe não tava, ninguém tava, porque eles não teria como ir para lá, que meu casamento já seria na semana seguinte. E quando chegou lá no shopping, a gente sentou para tomar café. E eu lá com Deus orando, a gente entregou, né? Falei, Deus, a gente sabe que o Senhor é o maior interessado em que a gente se case, e o Senhor tá nisso. A gente em nenhum momento deu passo assim, né? No cego, assim, mas vocês casaram sem dinheiro? Não, a gente tinha se organizado, mas esse mês exclusivamente não tinha o dinheiro. Gente, o que aconteceu? O sobrenatural, sabe? Essas experiências que Deus, Ele dá pra gente. O Leandro decidiu ir no caixa. Não sei se você já fez isso. Ir no caixa pra ver se tem alguma coisa. Por mais que você sabe que não tem nada. Ele decidiu ir lá no caixa. Sim, no fundo ele falou assim, eu sei que não tem. Tava zerada a conta. Gente, quando o Leandro vai no caixa, o que acontece? Foi lá no 24 horas. O que acontece? Exatamente a parcela do nosso buffet daquele mês. 500 e tanto. Depositada na nossa conta. Na conta do Leandro, né? E ele falou assim pra mim, mozão, vê com a sua mãe se foi ela que depositou. Não foi. Aí ele viu com a irmã, viu com os parentes todos dele. Ninguém tinha depositado aquele valor. Então, assim, até hoje a gente não sabe quem depositou aquele valor. Mas foi uma experiência que Deus deu pra mim e pra ele, sabe? Então, assim como Maria Madalena, ela experimentou dessa verdade, né? De estar ali experimentando experiências com Jesus. Porque ela foi liberta. Depois da libertação, eu vivo novo. Então, depois que eu sou liberta, eu experimento o melhor que Deus tem. Então, o primeiro passo para você, que eu te encorajo, é você se abrir, se exponha para Jesus, porque Ele é aquele que quer te lavar por inteiro. Então, depois que você se limpa, Ele tem experiências para você. Você vai se tornar, de fato, essa discípula de Jesus, né? De ficar coladinha com Ele, assim como Maria Madalena foi. Ela andou coladinha com Ele, para lá e para cá. Onde os discípulos estavam, tinha esse grupo de mulheres atrás de Jesus, e uma delas era Maria Madalena.
Então, assim, Deus deu experiências para ela. Ela foi a primeira que viu Jesus ressuscitar. E eu vou ler esse texto para você aqui no meu último ponto, que eu anotei, que quando nós somos libertas, sabe uma outra coisa que a gente vive? Nós reconhecemos a voz de Jesus. Um problema que eu vejo, que às vezes Jesus está tentando falar comigo, está tentando falar com você, mas a gente não escuta a voz dele, sabe por quê? Estamos distraídas, estamos cheias de religiosidade, estamos esperando outros sinais mais claros, mas Jesus está ali te dando direções, usando pessoas para falar com você, e às vezes a gente se distrai no processo, né, desse diálogo com Jesus. Mas o que eu quero deixar para você aqui, que esse texto, que a própria Maria Madalena, ela reconheceu a voz de Jesus. Por que ela reconheceu? Ela não reconheceu no primeiro momento, mas ela reconheceu depois, porque ela já tinha esse contato com Jesus, sabe? Você que está aqui na live agora, talvez Jesus já esteja falando com você, te dando tantas direções, Deus está te dando direções, e você precisa destapar esses ouvidos, né? E eu profetizo sobre você que seus ouvidos estarão abertos, em nome de Jesus, a partir de hoje. Os seus olhos, essas escamas que às vezes impedem você de enxergar a vontade de Deus para você, elas vão cair dos seus olhos e você vai começar a enxergar de uma forma diferente. Os seus ouvidos serão destapados em nome de Jesus para você ouvir a voz de Deus. Deus tem falado com você, tem te dado direções e você não tem escutado. Por quê? Precisa também essa entrega, esse dia a dia com ele, que foi o que Maria Madalena viveu, né? E esse texto aqui, gente, eu vou ler para você, de João 1:20, do 1 ao 16, que fala do momento que Jesus, ele morreu, aquela tristeza só, né? Essas mulheres que estavam acompanhando todo aquele processo, de repente viu Jesus sendo crucificado, que dor. E agora Maria Madalena foi a primeira que chegou ali no túmulo de Jesus. E quando ela chegou, ela ficou assim, indignada, porque ela viu que o corpo não estava mais lá. Então, ela fica assustada e olha só o que diz aqui. Deixa eu ver se eu leio. Aí fala assim, ó, a partir do 10, 20 no 10. Os discípulos voltaram para casa, porém ficou ainda a entrada do sepulcro chorando. Maria ainda ficou chorando na entrada do sepulcro. E os discípulos todos já tinham ido embora. Enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela olhou lá. Ele era baixinho a porta, né? E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Ó a experiência com Deus, né? Ela já tendo a visão dos anjos. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela: levaram embora o meu senhor, respondeu ela. Eu não sei onde puseram ele. E nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. No primeiro momento, ela não reconheceu. Ela ficou focada na situação que ela estava vivendo, sabe? E às vezes eu vejo isso com a gente mesma, a gente distraída com as coisas e Jesus do nosso lado, mandando pessoas, né, mostrando situações e a gente não reconhece que é ele. Ai, olha só, continua o texto. Disse ele: mulher, por que está chorando? Jesus disse para ela: quem você está procurando? Olha só, gente, Jesus, ele sabe do que a gente precisa, né? Pensando que fosse o jardineiro, uma mulher que já tinha intimidade com Jesus confundiu ele. Imagina se a gente não tem intimidade. O que não pode acontecer com a gente, né? Pensando no que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde você colocou e eu o levarei, eu vou até ele. Me diz onde está. Jesus lhe disse: Maria. Ele a chamou pelo nome. Ai, eu fico lembrando dessa história, fico vendo a cena aqui, né? E Jesus é aquele que sabe quem é você, né? Ele conhece o seu nome, ele conhece cada fio de cabelo que você tem, ele sabe a sua identidade. Se um dia os demônios tentaram roubar a identidade de Maria, Jesus é aquele que restaurou a identidade dela, sabe? Eu quero profetizar para você também que Jesus é aquele que restaura a sua identidade. Talvez você nem sabe quem você é, você se perdeu no meio do caminho diante de tantas circunstâncias difíceis. Jesus é aquele que te chama pelo nome. Ele te chama porque ele sabe quem você é preciosa, você
tem muito valor, né? Você não é o que você tornou no meio do caminho por conta das circunstâncias, mas você é quem ele criou, quem ele te chamou para ser, né? Quem ele criou ali desde o ventre da sua mãe. E quando Jesus a chama, Maria, então ela olhou para ele, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ela reconheceu a voz do mestre. Sabe por quê? Ela sabia quem ele era. Ele a chamou pelo nome. Ele a reconheceu e ela sabia, é Jesus. Mestre, é você. E Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Gente, que poderoso que essa mulher viveu. Olha só lá atrás, ela era uma mulher endemoniada, agora ela é liberta, ela tem experiências com Deus, ela vive juntinho com o Senhor. Tem coisa mais poderosa do que isso? Então eu declaro para você, sabe? Eu declaro para sua vida que se existem áreas que você precisa ser liberta, você vai ser nessa manhã no nome de Jesus. Eu quero orar por isso, de uma forma geral aqui, orar pela sua vida, porque quando nós temos um encontro com Jesus, ele aparece, ele nos chama pelo nome, ele é aquele que restaura a nossa identidade, ele transforma a nossa vida. É isso que ele tem para você nessa manhã de quinta-feira, sabe? Vida nova, um fôlego novo. Ele não é diferente, é o mesmo Deus, o Deus que viveu naquele tempo, é o Deus que está com a gente, que cuida de nós, sabe? Então o Deus que se apareceu para Maria, o Jesus, né, que apareceu para Maria, é o mesmo Jesus que vai aparecer no seu quarto para você, falando, filha, vem aqui, existe um colo, eu quero te dar esse colo, sabe? Esse Jesus que é tão lindo, que é tão assim, ele restaura a nossa vida, ele transforma o nosso coração, ele muda a nossa afeição, ele alegra o nosso coração, né? Então eu quero declarar agora, eu quero orar por você e te abençoar nessa manhã de quinta-feira. Amém? Que Deus te abençoe muito. Então depois medita nesse texto que ele é tão poderoso, o texto de João 20. Lê o texto de João, o capítulo 20 todo, que daí você vai entender esse momento ali que Maria teve esse encontro com Jesus depois da ressurreição. Tipo, a gente às vezes tem a tendência de falar assim, quem é essa mulher endemoniada para ter uma experiência com Jesus? Olha só, gente, a mulher que foi restaurada. Talvez Jesus podia ter escolhido uma outra pessoa mais digna, teoricamente, com um passado mais bonitinho. Não, Jesus não fica preso com isso, né? Jesus não tá nem aí pro seu passado. Importa que quando ele entra, ele restaura, ele muda a história e ele faz o novo. Então, assim, eu quero abençoar a sua vida agora. Amém? Senhor Deus eterno, Deus vivo, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui na live agora, que passou por aqui, e que o Senhor possa também entrar com essa palavra no coração de cada uma. Eu creio que nessa manhã libertação está acontecendo na vida das minhas irmãs. Não é necessário, às vezes, ter esse momento de colocar a mão para que seja liberta, mas Jesus, quando chega, ele faz esse processo de nos libertar, Pai. Assim como foi com Maria Madalena, eu declaro que minhas irmãs, cada pessoa, irmãos que estão aqui na live, serão libertos, talvez de um pecado que oprime, de uma depressão, de um espírito de ansiedade, de tantas coisas, de pornografia. Eu sei que o Senhor é aquele que não existe o impossível para ti, o Senhor é aquele que pode libertar de uma sanidade mental, o Senhor pode libertar, o Senhor é nosso refúgio, nosso socorro, e assim, Deus, como o Senhor fez na vida de Madalena e mudou toda a história dela, de Maria Madalena, eu declaro que os meus irmãos agora vão experimentar o novo também, porque a tua palavra é essa palavra que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e faz com que a gente entenda as intenções do nosso coração, Pai. Por isso eu te agradeço nessa manhã, por cada vida que foi ali edificada, porque é a tua palavra que faz esse processo de transformação, de libertação, de cura, de salvação. Eu quero abençoar as minhas irmãs no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, glória a Deus, glória a Deus. Quero abençoar a sua vida e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês e que essa palavra primeiro falou muito comigo.
e que possa transbordar mesmo na sua vida nesse dia, nessa quinta-feira. Eu já declaro que você vai viver o melhor final de semana da sua vida. Tem coisas que a gente precisa acreditar para viver, não é mesmo, Gi? Olha aqui a Gisele Tafni, que é uma bênção, professora do Carisma. Gente, quem não faz Carisma ainda, entra no Carisma, o Senhor vai te dar provisão. Eu também tenho histórias de milagres em relação ao Carisma, numa outra live eu vou contar aqui, que Deus abriu portas e hoje estou experimentando algo tão poderoso de tudo que eu já aprendi lá. E sempre é importante renovar, né? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Foi muito bom ter você aqui na live. E amém, Bruna, deixa eu ler. Muito bom escutar essa palavra antes de trabalhar. Muita bênção. Ai, glória a Deus. Amém, Graciele. Amém, Fabi. Amém, gente. Que bom, que bom. A nossa vida tem muito mais sentido quando a gente se doa, né? É tão poderoso, é tão poderoso. Quando a gente olha só pra gente, a gente não fica tão feliz. Quando a gente para tudo e se doa pra alguém e faz algo que possa ser relevante na vida do outro, porque foi pra isso que nós criamos, né? Então, assim, cumprir o nosso propósito, estar aqui, como eu já li esse texto no primeiro momento aqui, né? Deus nos ungiu para que... Eu vou ler de novo rapidinho para finalizar a live. Eu sei que você já pode estar saindo. Esse texto aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Esse texto é para mim, é para você, né? Deus te chamou para isso, para cumprir esse propósito. Ai, que bom, Monique, também. Obrigada. Amém. Gente, um beijo. Que Deus te abençoe muito nesse dia. Foi muito bom estar aqui com você, viu? Muito bom mesmo. Obrigada pela sua presença. Beijo. Até a próxima live, até a próxima quinta no Café com a Aline.